Oi gente, tudo bem com vocês? Afinal de contas, quanto que rende investir em renda fixa? Essa é uma pergunta muito comum de quem está começando a investir em renda variável, começou a se interessar por investimento em ações, por investimento em fundos imobiliários, ou até mesmo investimento no exterior, mas que investiu a vida inteira ali na renda fixa e gostaria de ter uma ideia, uma sensibilidade de quanto que rende investir em ações. Essa é uma pergunta bastante complexa porque quando a gente investe em renda fixa, a gente tem basicamente um empréstimo sendo feito. Você investe no CDB do banco, que você tem conta, você está emprestando dinheiro para o banco, para esse banco emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa pagar o dinheiro para o banco com juros e o banco te pagar parte desses juros. É assim que funciona. Então, você tem um contrato pré-acordado onde o seu único risco é o risco de default. É o risco do banco quebrar e aí você não receber o seu dinheiro. Ou se você investir, por exemplo, no debênture de uma empresa, de uma emissão, a empresa quebrar, não conseguir pagar os credores, o seu risco está ali. Então, basicamente, quando você investe em renda fixa, todo o seu risco ele é concentrado no default, que é aquela instituição não te pagar o valor que você emprestou. Só que se tudo der certo, você sabe o prazo que esse investimento vai durar, qual que é a rentabilidade e quais são as condições de pagamento de juros, se vai te pagar só no vencimento, se vai receber ali ao longo dos dias, dos anos, dos meses. Então é basicamente um contrato pré-acordado, então fica muito claro. No entanto, na renda variável, como a gente não tem essa segregação de risco, a gente tem a materialização pura do risco, fica um pouco mais etéreo você entender a rentabilidade quando você vai investir em ações. A gente tem um número para isso, tá? Vários estudos mostram, inclusive o próprio professor Damodaran, que é, enfim, vocês devem conhecer o Damodaran, que é um professor da Universidade de Nova York. Ele tem vários estudos sobre, e ele tem uma tabela onde ele vê historicamente quanto que as ações renderam a mais do que a renda fixa livre de risco, para você ter uma certa sensibilidade sobre quanto que você pode esperar de retorno investindo em ações. A grande questão é que as ações elas podem passar anos perdendo da renda fixa para depois ter uma performance muito melhor e compensar essa diferença de retorno negativo durante um período tão longo. E muitas vezes investindo em ações individuais, a gente tem um problema ainda maior porque você não consegue... você tem empresas que ficam décadas andando de lado, eu poderia citar algumas, como Microsoft, desde a crise das .com até 15 anos depois as ações ficaram de lado. A própria Amazon aconteceu a mesma coisa para depois ter um retorno estratosférico. Então, tanto quando a gente fala de índices, quando a gente fala de ações especificamente, a gente tem essa... uma discussão um pouco etérea, porque a renda variável por si só, ela já é a regra dela é que, por definição, você não sabe o seu retorno. Por isso chama renda variável o nome. Você não tem como saber exatamente qual que vai ser o seu retorno, porque o seu retorno depende do desempenho daquela empresa. Você é sócio daquela empresa no longo prazo. Então, se a empresa cresce, se ela entrega resultados, você vai ter uma performance boa. Se a empresa não entrega resultados e tem resultados cada vez piores, seu resultado vai ser muito ruim. E essa evolução de resultados, ela depende de vários fatores, certo? Quando a gente investe em ações especificamente, essa conta ela fica um pouco mais complexa de ser feita, até porque o que acontece é o seguinte, no índice, quando você vê o Ibovespa, o S&P 500, ali já considera todo o reinvestimento dos dividendos. Então é o retorno total, o total return, que a gente chama de um determinado índice. Quando você tem uma carteira pura de ações, essas empresas estão constantemente pagando dividendos. E esses dividendos, eles são descontados do valor de mercado dessas empresas, porque é um dinheiro que está saindo do bolso da empresa para o bolso do acionista, né? E, inclusive aqui no canal, recentemente eu fiz uma live só sobre dividendos, dá uma olhadinha lá, a gente aborda em detalhes isso. Mas por que fica pior ainda para o investidor? Porque muitas vezes o que acontece na prática é que as empresas que pagam muitos dividendos, a maior parte do retorno de longo prazo vem do reinvestimento desses dividendos. Quando você se depara com o seu preço médio de aquisição ou o preço histórico que está ali na sua corretora, isso não é ajustado pelos dividendos. Então, vamos supor, uma empresa que vale R$100 as ações e todo ano ela paga R$15 de dividendos. Você está tendo um retorno de 15% ao ano em forma de dividendo e essa ação fica sempre a R$100, nesse exemplo hipotético. Ela nunca sai dos R$100, mas ela sempre paga ali R$15 por ano. Se você olhar no longo prazo, você vai ver quanto que você pagou em média, R$100, quanto que a ação vale R$100, você vai achar que você não teve retorno nenhum.
Porque o que o investidor tem de métrica, até por questões de declaração do imposto de renda, ou o que fica de informação na corretora, é o preço que você pagou. Então, conforme o prazo vai passando, vai parecendo que você não teve retorno, mas você teve um retorno gigantesco, porque os dividendos não são facilmente contabilizados ali nas métricas comuns. Então, isso pode fazer com que o investidor ele se desestimule no processo de construção de patrimônio na bolsa para o longo prazo. Pois bem, dito isso, perdão pelo meu silêncio, mas existe um conceito que a gente chama de Equity Risk Premium. Achei que a página estava aberta aqui antes de eu começar o vídeo, mas não estava. Qual que é o conceito de Equity Risk Premium? Quando você investe em um título de renda fixa do seu país, você tem o menor retorno possível associado ao menor risco... Desculpa, você tem o maior retorno possível associado ao menor risco possível para investir naquele país. Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo, ele, no pior das hipóteses, vai imprimir dinheiro para te pagar aquela dívida, né? Não que isso seja bom, mas é por isso que é considerado academicamente um investimento de menor risco. Toda vez que você decide investir em qualquer coisa, você assume que você precisa ter um retorno maior do que essa renda fixa. Porque senão você deixa o dinheiro parado ali nos títulos do governo. Se você for comprar um imóvel para alugar, se você for abrir uma empresa, por exemplo, né? Vou abrir uma padaria com um amigo que me chamou para abrir. Eu queria saber mais ou menos quanto que vai dar de retorno para saber se não é melhor deixar o dinheiro parado no banco. E assim por diante. Então, investir em renda variável, necessariamente, no longo prazo, vai te gerar mais retorno do que a renda fixa, porque é exigido desse tipo de investimento, por você estar tomando mais risco, que você tenha um maior retorno em relação ao ativo livre de risco. O que o Damodaran, ele precifica como o equity, e para esse excesso de retorno da renda variável frente à renda fixa, a gente chama de equity risk premium, ou seja, o prêmio de risco da renda variável, ele varia de país para país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um equity risk premium de aproximadamente 4,3% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer momento que você invista em bolsa de valores nos Estados Unidos para o longo prazo, naquele momento, o seu retorno esperado é de 4,3% acima da renda fixa. Então, hoje, a renda fixa de longo prazo nos Estados Unidos está pagando 5%. Se você compra um título público norte-americano, um índice, o S&P 500, por exemplo, é esperado que, se você esperar 30 anos, por exemplo, você vai ter 4,3% a mais de retorno do que a renda fixa. Só que isso vai oscilar, você vai ficar, às vezes, alguns anos da renda fixa perdendo da bolsa, alguns anos da bolsa perdendo da renda fixa, mas o esperado é que no longo prazo você tem esse excesso de 4,3% ao ano, isso falando de um índice genérico, tá? Sem falar de uma carteira específica de stock picking. Quando a gente vem aqui para o Brasil, o que a gente vê? A gente vê que a gente tem um retorno de 7,67% de Equity Risk Premium frente ao ativo livre de risco, que no caso seriam os títulos públicos norte-americanos. O que a gente tem, basicamente, é um prêmio de 3,34% ao ano, isso tudo já dolarizado, para você investir no Brasil, ou seja, você tem um prêmio de risco por estar investindo no Brasil, em cima do que você teria investindo em ações nos Estados Unidos. Então, basicamente, você tem um ativo livre de risco, que é um título público americano, você tem o prêmio de risco de 4,5% ao ano, aproximadamente, da Bolsa Americana, e dependendo do país que você invista, a Bolsa Brasileira, você vai ter ali 3,34% a mais de retorno. Ou, pelo menos, foi o que a gente observou historicamente. Sim, historicamente, se eu for pegar desde 1964, que é onde a gente tem registros de índices, não era exatamente o Ibovespa da Bolsa Brasileira, a Bolsa entregou um retorno de 3,34% ao ano, a mais do que a Bolsa Americana em dólar. Porém, com uma volatilidade absurdamente maior do que o S&P 500. Não ia entrar nesse assunto aqui específico nesse vídeo, mas recentemente saiu um paper chamando Beyond the Status Quo, recomendo vocês a leitura, onde o paper basicamente mostra que a melhor alocação para o investidor de longo prazo é você ter
70% da sua carteira aproximadamente em renda variável no exterior e 30% no seu país de residência, independente do país de residência que você esteja. Eu abordei em detalhes esse paper, em detalhes não, mas eu pincelei esse paper e trouxe em detalhes esse assunto numa aula de 3 horas aqui no canal que chama Carteira Perfeita de Renda Fixa. Eu garanto para você que se você assistir essa aula, é uma aula de 3 horas, você vai ter mais conteúdo do que qualquer curso que você tenha por aí de renda fixa. Você vai sair com uma carteira de renda fixa montada para o longo prazo, beleza? E você vai entender essa dinâmica da renda fixa com a renda variável e quais são os melhores ativos de renda fixa dentro desse contexto para você que se interessa por renda fixa. Porque, fazendo um parênteses aqui, investir por longo prazo não é só pensar em retorno, é pensar em adequação de risco, necessidade de risco e a questão comportamental. Não adianta nada a melhor alocação ser 100% em bolsa, sendo que quando a bolsa cair ou ficar de lado muito tempo, o investidor pegar e vender em pânico e não sobreviver no longo prazo. Então a renda fixa tem sim uma função na carteira, assista essa aula, Carteira Perfeita de Renda Fixa. Então, quando você investe em renda variável para o longo prazo, você tem um retorno esperado acima da renda fixa. Basicamente é isso que importa para quem vai construir patrimônio para longo prazo. E a conclusão que eu queria tirar desse vídeo é que, caso você perceba, a gente não colocou esse excesso de retorno em função do tamanho da renda fixa, porque isso não importa. É exatamente por isso que eu falo para vocês que não existe momento de bolsa, não existe momento de renda fixa. Você vai abrir o jornal quando a bolsa estiver subindo com os juros lá embaixo, agora é o momento da bolsa, agora que o juros está lá em cima e a bolsa lá embaixo entre aspas, né, porque os múltiplos estão todos totalmente esmagados e exprimidos, agora é o momento da renda fixa, porque a renda fixa está com a Selic a 14,75% ao ano. É isso que você vê a manada repetindo, e é exatamente por isso que as pessoas não conseguem construir patrimônio de verdade no longo prazo, porque isso, apesar de ser um senso comum, isso não é verdade. A renda variável, ela oferece um prêmio de risco frente à renda fixa, independente de onde esteja a renda fixa. Quando a renda fixa está pagando mais, a bolsa está pagando mais ainda do que a renda fixa. Quando a renda fixa está pagando menos, a bolsa está pagando mais do que a renda fixa. Existe sempre esse prêmio de risco onde a gente tem ao se investir em bolsa frente à renda fixa para qualquer momento no tempo. Beleza? Pelo vídeo hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você chegou até aqui no final. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu quero bater uma meta aqui de 320 mil inscritos, vai ser a nossa próxima meta, a gente está em 315 mil no momento que eu estou encerrando esse vídeo, voltei a fazer vídeos recentemente, quero agregar mais holders aqui para o canal do Holder. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.